Brasil se abalança a escrever história, e pronto, lembro outra vez o Sr. Laurentino Gomes, deveria conhecer, antes de ler e estudar, quem no Brasil desde o começo se ocupou da história com seriedade, com profundidade e com conhecimento. Por exemplo, começaria por ler a Carta de Caminha, uma obra-prima da literatura contemporânea brasileira, o nascimento do Brasil, autêntica certidão completa, narrativa do nascimento do Brasil. Pero Vaz de Caminha, esse foi o primeiro grande intelectual a ocupar-se da história no Brasil. Depois podemos falar de Pero Lopes de Sousa, o irmão do Martim Afonso, do que o companheiro acabou de falar. Era capitão de nau, era o braço direito e até o esquerdo do irmão, e desde que chegou, que aportou à costa brasileira, ele foi escrevendo o seu diário completo, perfeito e acabado, relatando tudo o que encontrou, a própria costa, os acidentes, mas especialmente o que aconteceu. Desde as naus francesas carregadas de pau-brasil, prontas para seguir para a Europa, que ele aprendeu e afundou, até todos os incidentes, inclusive a entrada no Rio da Prata, depois o afundamento da nau, capitania do próprio irmão, o regresso a São Vicente e a fundação da primeira vila brasileira, portuguesa no Brasil, que foi sede da capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo. Gabriel Soares de Sousa, um homem que viveu no Nordeste muito tempo e que escreveu o Tratado Descritivo do Brasil em 1580, em que foca o esforço de adaptação dos portugueses e tudo quanto até então ali se plantou. O Pero de Magalhães de Gandavô, história do povo de Santa Cruz, do povoamento de Santa Cruz, a que vulgarmente chamam Brasil. Leiam, quem quer escrever sobre a história do Brasil, leiam essas obras. Leiam o padre Fernão Cardim, o padre António Vieira, esse farol, esse sol que iluminou a literatura do Brasil no século XVII. Esse homem que chegou a Salvador com 6 anos de idade em 1614, foi frequentar como aluno o Colégio de São Salvador. Nessa altura a cidade ainda se chamava Cidade da Bahia, o Colégio de São Salvador, onde dos 8 ou dos 7 até aos 30 e poucos anos ele fez o primário, o então primário, o secundário, o curso superiores, e tal cultura adquiriu no Colégio de São Salvador, de nível superior, tal erudição, que quando em 1641 foi para a Europa e começou a pregar, deslumbrou as cortes europeias, inclusive a corte papal, com o seu conhecimento profundo de clássicos, das escrituras e da cultura antiga.
para terminar, sobre Salvador, o Colégio de São Salvador, eu diria que os jesuítas, nessa altura, já tinham implantado no Brasil, em todas as capitanias, colégios, chamavam-se colégios, mas nas capitanias eram de nível universitário. Ensinavam as primeiras letras, o trívio, gramática, retórica e dialética, o quadrívio, matemáticas e outras disciplinas, teologia, filosofia, geometria, música. E completavam esses cursos com latim, grego, clássico, escrituras, direito canónico, civil e até noções de medicina. E para me esquecer definitivamente do Sr. Laurentino, direi que quando no Brasil essas escolas tinham um nível superior, e eram muitas, Belém, Olinda, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, as 13 colónias que ele, que ele tenta engrandecer, tinham escolas e colégios, também se chamavam colégios, mas eram escolas de nível secundário. Nunca universidades, que não existiam nas Américas. A universidade, o conceito de universidade que nós temos hoje, um conjunto de faculdades de humanidades, que era o que havia então, mas as universidades são hoje essencialmente técnicas. Isso só existiu muito mais tarde. Existia uma ou outra na Europa, e mesmo assim muito longe daquele conceito de universidade que temos. Harvard, por exemplo, fundada, ele diz que fala da Universidade de Harvard, fundada em 1636, eu diria que era uma escola situada num vilarejo, começou a funcionar em 1638 na casinha de uma chácara de 1 acre e 1/8 que o Sr. Harvard, comprada com a doação de 750 libras do Sr. Harvard para a fundação de uma escola. Só se chamou universidade em 1776, quando a Constituição de Massachusetts a designou como tal, não sendo, no entanto, universidade. Chamou-lhe Universidade de Cambridge, porque o vilarejo tinha, entretanto, mudado o seu nome para Cambridge. Mas eu diria, para terminar, depois do Padre António Vieira, Frei Vicente do Salvador, Simão de Vasconcelos, o grande Pedro Taques, José Santa Rita Durão, esse grande poeta cujo poema, digamos, inspirado um pouco nos Lusíadas, deslumbra ainda hoje todos os estudiosos. O Frei Gaspar da Madre de Deus, Basílio da Gama, Alexandre Rodrigues, Manuel Aires do Casal. Então, esta é uma lista de autores portugueses e brasileiros que se ocuparam da história do Brasil com seriedade, com profundidade, com conhecimento e, sobretudo, com honestidade durante o período do chamado Brasil colonial ou Brasil português. O que é que acha? Eu acho que ainda falta alguns. Lógico, a gente não somos ecléticos, a gente somos humanos, temos o direito de, às vezes também errar. Mas ainda falta
Por exemplo, o grande Alexandre Gusmão, que foi o indivíduo que foi o advogado do Brasil contra os espanhóis sobre a questão da Amazônia. A Amazônia foi descoberta, como eu já disse, pelo P. Teixeira, foi anexada ao Brasil pelo P. Teixeira, e para que ficasse coisa, já mais tarde, puseram lá nome de cidades, tem mais ou menos 150 cidades portuguesas lá. Por exemplo, tem Faro, tem Silves, tem uma porção de cidades lá da nossa coisa. Nesse livro aí, Reis da Nação Brasileira, eu anotei mais de 150 vilas e cidades. Alenquer, Santarém, etc. Caldas da Rainha, tem tudo lá. Bom, e o Alexandre Gusmão criou uma questão depois, que foi resolvida pelo Tratado de Madrid, que o Alexandre Gusmão defendeu o Brasil nessa questão. Que ele disse o Brasil tinha as terras por direito de ocupação. Foi os primeiros a ocupar e dava o nome da cidade e tal. E isso depois foi mais tarde, até coisa do Marquês de Pombal, que disse para os indivíduos que estavam lá, as cidades para eles irem ver. Estavam lá e, lógico, não iam lá, os espanhóis não foram lá na Amazônia ver porque era difícil. Isso só para os portugueses. Os portugueses é que fizeram isso. E foi o Alexandre Gusmão e o irmão dele, o Jerônimo, Bartolomeu de Gusmão. O Bartolomeu de Gusmão que também foi o primeiro homem a voar no mundo, no balão de oxigênio. Na passarola? Não, a passarola do Bartolomeu. A passarola. A famosa passarola. A passarola lá em Lisboa. Lá do Castelo. Lá no Castelo São Jorge. E desceu no Terreiro de Paço, em Lisboa. Quer dizer, esses dois brasileiros valem por uma... Isso foi em 1700 e qualquer coisa, 1780, por aí, 1790, uma coisa assim. Agora, os brasileiros sabem disso? Não sabem porque não estudam a história, não vão ver a história, não têm esse interesse em saber o que os portugueses aqui ensinaram. Não estou puxando a brasa para a minha sardinha, mas isso é verdade. Quem começou toda essa evolução, e o Laurentino nega tudo isso, que o Brasil, dizer que o Brasil, antes do Dom João VI chegar aqui, ninguém conhecia o Brasil. Isso não é verdade. Não conheciam porque é que vinham aqui querendo tomar o Brasil. E aqui vieram franceses, aqui vieram ingleses, aqui vieram holandeses, queriam tomar, por exemplo, São Luís. São Luís foi fundado pelos franceses, em homenagem ao Luís XIV, puseram o nome de São Luís, ao São Luís do Maranhão. O Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro também quiseram fundar, não fundaram. Lá tem Ville-Gagnon. O Ville-Gagnon, tem lá a ilha, tem lá a ilha que ele ganhou o nome de ilha. Do general francês. E infelizmente o português, que foi o Estácio de Sá, o Estácio de Sá não tem um nome, tem um nome de quê? Tem um nome de uma avenida lá no Rio de Janeiro e olha lá. Quer dizer, o Estácio de Sá, que foi o homem que fundou o Rio de Janeiro.